Muito bem-vindos para mais uma quinta-feira de palestra da casa, mais uma quinta-feira de trabalho, para que a gente possa estar esclarecendo cada vez mais nossas consciências. E nós vamos dar início. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estiver assistindo a gente pelo Instagram. E quem recebeu a mensagenzinha, nós vamos começar por ela. Cada um segundo sua natureza. O monge e seus discípulos iam por uma estrada, e quando passavam uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pela água. O monge correu na margem do rio, meteu-se na água e pôs o bichinho na mão. Quando o trazia para fora, o escorpião picou-o, e, devido à dor, o bom homem deixou cair novamente no rio. Foi então à margem novamente, pegou um ramo de árvore, adiantou-se outra vez a correr na margem, entrou no rio, retirou o escorpião e o salvou. O frade voltou e juntou aos discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, deve estar doendo muito. Por que salvou esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como respondeu a sua ajuda. Ficou a sua mão, a mão que o salvou. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu-lhes. Ele agiu conforme a sua natureza, e eu de acordo com a minha. Esta parábola nos faz refletir sobre a forma de melhor compreender e aceitar as pessoas com quem nos relacionamos. Não podemos e nem temos o direito de mudar o outro, mas podemos melhorar nossas próprias reações e atitudes, sabendo que cada um dá o que tem e o que pode. Devemos fazer a nossa parte com muito amor e respeito ao próximo, cada qual conforme sua natureza. Anônimo. Em seguida, nós vamos fazer a leitura do Evangelho, como de costume. Nós vamos ler hoje o capítulo 25, Buscais e achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e vos dará, buscai e achareis. Batei a porta, que se vos abrirá. Porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bata a porta abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que não lhe pede pão? Ou, ao pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que estais nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhes pedirem. Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. E em seguida nós vamos fazer a leitura do livro Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, do nosso palestrante de hoje, Sebastião Camargo. A mente é o espelho da vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. O campo da nossa consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Quando nos detemos nos defeitos e falta dos outros, o espelho de nossa mente reflete-os de imediato, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem, pondo-se nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento, que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma. Com o decurso do tempo, nossa alma não raro passa a exprimir pelo seu veículo de manifestação o que assimilara, fazendo o que seja pelo corpo carnal entre os homens, seja pelo corpo espiritual de que nos servimos depois da morte. É por esta razão que, geralmente, os sensores do procedimento alheio acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, porquanto, interessados em descer as minúcias do mal, absorvem-lhes inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia denominados pelas forças que os representam.
E agora nós vamos chamar o palestrante da noite. Vamos fazer a nossa prece inicial antes, agradecendo por mais esse momento, por estarmos reunidos aqui nesta casa, pois quando mais de um estiver reunido, em nome de Jesus, da causa de Deus, Ele aqui estará presente. Que o nosso palestrante seja intuído da melhor e maior maneira para que passe as mensagens aqui nesta noite e que elas toquem o nosso coração, a nossa consciência, a fim de ir fazendo as modificações necessárias que nossa alma e nosso espírito tanto necessita. Que assim seja, graças a Deus. Vamos receber agora Sebastião Camargo com a palestra A Vida é o Espelho da Alma. Seja bem-vindo. Sejam bem-vindos. Que a paz de nosso Divino Mestre seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa poder retornar a esta casa fisicamente, já que aqui estivemos muitas vezes espiritualmente. E ela sempre nos recebe como lar de esperanças, nos instrui como uma universidade de almas e nos ensina a curar-nos como um hospital de misericórdia. E o tema de hoje, para mim, é muito simples. A vida é o espelho da alma. Porque certa feita eu estava reclamando da própria vida e num dado momento, primeira vez, aparece e pede para que eu olhasse em torno. E eu dei um giro de 360 graus. E ele disse-nos: tudo que você está vendo é você mesmo nas suas diversas encarnações. Todas as vezes que você julgar algo que está fora, na realidade está julgando a si próprio ou achando que é melhor do que Deus, o autor da vida, que é a suprema sabedoria, e a obra dele está em perfeito processo ou em perfeita harmonia. Eu vou fazer 3 perguntas a vocês, aos internautas, a quem agradecemos também profundamente. De acordo com a resposta, eu vou por um caminho, porque nós temos só 3 horas e 45 minutos, segundo João Braga, e eu quero ir num fôlego só, para falarmos de um assunto tão fantástico e ao mesmo tempo tão complexo para mim. Vocês preferem que eu fale de coisas simples com profundidade ou de coisas profundas com simplicidade? Segundo, então eu vou ficar na superfície. Porque não dá para falar de coisas profundas com simplicidade. Eu vou falar gíria. Brincadeiras à parte, quer que eu acrescente um ponto no conto ou que eu fale mais do mesmo? Acrescentar um ponto sem desconfigurar o já dito. Então vamos adentrar na toca do coelho gradativamente para ver onde chegamos. Para Hermínio Correia de Miranda, na obra Alquimia da Mente, não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma da criação. Para Carl Gustav Jung, consciência não é o acúmulo de conhecimento, tampouco de experiências, mas o discernimento do conhecimento. De modo que, para vários autores, eles vão dizer, como Pietro Baldi em A Grande Síntese, que a vida começa pela união de certas partículas e vai agigantando-se em número, expertise, até chegar àquilo que chamamos
individualização da alma ou do espírito, se vocês preferirem. Mas, fazendo uma distinção de alma e de espírito, é semelhante a vocês comparar uma semente de uma laranja, de uma laranjeira repleta de frutos. A semente é a alma encarnada, sou eu, somos todos nós. E a laranjeira é o espírito com quase a idade do universo. Ele já passou por incontáveis experiências. E nós, como sementes, pelo menos eu, ainda estou aprendendo a ser árvore. Porque ainda não sei, se você souber, você me ensina, o movimento ou a criação e evolução de um átomo dos 280 milhões existentes, somente numa célula, mas apenas numa das 280 milhões de moléculas. Eu tenho uma célula sanguínea, a mais simples do meu corpo, ela tem 280 milhões de moléculas, e cada uma com 280 milhões de átomos, segundo a ciência. Você sabe como ela funciona? Sabe dialogar com ela? Eu já estou aprendendo. Já sei criar um átomo, você sabe? Aprendi com Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que ele nos ensina não só a criar um átomo, mas combiná-lo com outro e transformá-lo em alimento e em medicamento. Isso dá um lucro que vocês nem queiram saber, porque eu gastava mais do que o meu salário com medicação. E após aprender, 28 anos sem medicação de espécie alguma. Não dá lucro? Dá um bom dinheiro. E você não sofre, você não adoece. Porque doença, segundo a ciência acadêmica e segundo a ciência espiritual, é aquilo que você entra e não consegue sair sozinho, sem o auxílio de ambas. E ambas são de Deus, e o máximo que elas podem fazer por nós, tanto a ciência acadêmica quanto a espiritual, é corrigir ou aliviar os efeitos. Agora, as causas dependem de nós. E uma das coisas que eu vim ensinar a vocês, se vocês ainda não sabem, é fazer magia. Vocês, internautas, estão interessados em aprender? Da mais simples até a magia negra. Qual que vocês preferem? Já querem ir para a última, a mais potente? Vocês não sabem fazer? Tem certeza? Tem um jovem que retornou à pátria espiritual em 2002, chamado Francisco de Paula Cândido, ou Francisco Cândido Xavier. Na época ele dizia que a fofoca matava. E para Ramatiz, a fofoca é a pior magia negra. Não sabem fazer? Tem certeza? E ela prejudica mais o fofoqueiro do que o fofocado. Porque eu posso acrescentar um ponto e passar adiante. Porque normalmente é assim que o fofoqueiro faz, ou a característica da fofoca. Mas eu fico tentando imaginar o que é a maledicência, já que Ramatiz diz a respeito da fofoca que é mais leve. Porque a fofoca apenas divulga alguma coisa, e a maledicência quer destruir a pessoa. Usa a mentira, a maldade, para que isso aconteça. Hoje, eu creio que alguns de vocês comeram alguma coisa no café da manhã. E o que vocês comeram de fato? Vocês lembram? Pode pensar. No almoço comeram alguma coisa? Eu até agora só me alimentei do Evangelho. Somente do Evangelho. E vocês? Foi a mesma coisa? Porque o Evangelho está no peixe, ele está na água, ele está no ar, ele está na luz, ele está em tudo. Então tudo que existe é o que nós chamamos de Evangelho. Não é o livro que ela trouxe para ler e acabou nós desviando a leitura
para o outro livro e não lemos. Então vamos. A mente é o espelho da vida em toda parte. E nós preferimos colocar a vida é o espelho da alma. Então a mente é o espelho da vida e a vida é o espelho da alma. Para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. Você já consegue viver só de amor? Nós podemos ficar sem comer por vários dias, sem beber e até sem respirar por alguns minutos. Mas sem amor, segundo Joana de Anjos, nós perecemos. A mente tem 4 departamentos à nossa disposição, segundo Emmanuel, na obra Pensamento e Vida. Está lá no capítulo 2. E a vontade é a gerente da mesma. Lá está a inteligência, com a qual eu posso imaginar, porque quem não tem inteligência de algo que quer construir, não consegue imaginar coisa alguma. Eu só consigo imaginar aquilo que eu tenho informação a respeito. Por isso, se eu desconheço o que é uma célula, eu não consigo dialogar com ela para dar uma ordem para que ela faça isso ou faça aquilo. O João Braga estava nos confidenciando que ele está estudando a obra de André Luiz e em Evolução em Dois Mundos, e não é só nesta obra, na obra No Mundo Maior ele fala também, que as células não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução e devem evoluir com as nossas almas. E vocês nutrem as células de vocês com boas leituras, porque as boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimulam o progresso. Porque as más leituras matam as células. Por isso que elas se tornam rebeldes e às vezes com o nome de células cancerígenas ou algo parecido. Vocês nutrem as células de vocês com boas músicas. E se estiver visitado pelo câncer, pela Quinta Sinfonia de Beethoven, por exemplo, vocês sabem o que essa música consegue fazer para quem está visitado pelo câncer? Ela consegue matar 1/3 das células cancerígenas, sem agredir as demais, consegue deformar o 2/3, e por minha conta, eu falo, o 3º sai na carreira. Porque se eu ver na minha comunidade morrer 1/3, outro ficar deformado, eu não fico lá para ver o que vai acontecer com o 3º. Isso são comprovações científicas. A Ave Maria tem o poder de acalmar as nossas células. E música, como do Andrea Bocelli, Conte Partirò, elas ficam alinhadinhas como se fossem soldadinhos esperando a ordem. Então, se na mente tem 4 departamentos, a imaginação, a inteligência são 2. A memória é o 3º, o desejo é o 4º, e como eu disse, a vontade é a gerente. E o desejo, segundo o autor, ou melhor, para André Luiz, é uma entidade. Entidade é algo que soma vários seres para compor uma realidade. Aqui nós estamos numa entidade, não estamos? Espírita, uma escola. Então, vários seres do plano físico e do plano espiritual se uniram para formar essa escola de Deus. Então, o desejo é uma entidade tomando a forma correspondente. Agora, vocês podem imaginar a benevolência ou a maledicência para imaginar a característica desse desejo. E para Emmanuel, a oração nasce das potências da alma. Eu não disse as potências? Inteligência, imaginação, desejo, memória, cuja maior potência, a vontade. A oração nasce das potências da alma na feição de simples desejo.
e viaja da área dos sentimentos para a mente. E quando chega na mente, se transforma em pensamento, a força de atração. Você sabia que o pensamento era filho da oração? Quem sabia dessa informação? Eu não sabia até há pouco tempo. Então a oração gesta o pensamento quando nós sabemos o que pensar, se temos a inteligência a respeito de algo. Vou dar um exemplo simples. Quem sabe a lua para plantarmos a mandioca, a batatinha, a batata doce ou aquilo que queremos que cresça para baixo, como o caso dos tubérculos? Alguém sabe a lua? Porque tem uma ciência, vocês sabem, a lua interfere no corte do cabelo, interfere no corpo como um todo, até na menstruação da mulher. E se quiser que cresça para dentro da terra, planta na minguante. Agora, se quiser que cresça para cima, você tem que escolher a lua adequada para plantar uma cana, por exemplo, abacaxi e etc. Quem colhe o feijão na lua minguante, você pode colocar até no congelador que ele vai carunchar. Ou melhor, na lua que não for a minguante. Se colher na minguante, ele não caruncha. Vocês sabiam disso? Não precisa envenená-lo para falar que ele vai ser curado, para isso não acontecer. Então vamos começar o nosso diálogo de fato, porque até agora nós estamos fazendo uma conexão com cada um de vocês, tentando pedir a permissão de vocês para falar ou perguntar algumas coisas. Quando falamos de vida, estamos falando de tudo quanto existe, porque tudo que existe é vivo. Inclusive a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo André Luiz, na obra Libertação. E dependendo do que vamos pensar, nós podemos induzir seres incontáveis para o que não gostaríamos que tornasse realidade em nossas vidas. E além disso, quando penso, eu entro em conexão com todas as minhas vivências, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Vou dar um exemplo prático e científico comprovado. Um grupo de cientistas, médicos, coletaram o DNA de alguns doadores e colocou no laboratório no mesmo prédio e colocou os doadores para assistir filme de terror, de comédia, de romance, drama. E conforme as emoções exteriorizadas por esses doadores refletiam sem lapso de tempo no material doado, matando o material ou rejuvenescendo de acordo com as emoções, com os pensamentos. E eles tiveram a intuição ou a inspiração para tirar o laboratório ou o material num laboratório móvel e foi afastando do local 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30, 60, 100, 600 quilômetros. E as emoções, pensamentos dos doadores refletiam sem lapso de tempo no material doado. Já tivemos experiências na vida prática onde amigos oncologistas coletaram o material dos seus pacientes com 100% de certeza que estavam com câncer, mas como a biópsia era feita em outra cidade, levaria até 15 dias para voltar, e conversando com a pessoa que estava tecnicamente ou supostamente com o câncer, se ela aceitasse mudar o comportamento, a começar por perdoar-se, porque 92%, conforme 2 prêmios Nobel da medicina testificaram e ganharam o prêmio por conta disso, 92% da cura do câncer, auto-perdão. Quem não conseguir se perdoar, dificilmente consegue sarar. Nem precisa perdoar o outro, porque quando você se perdoa, você vai perceber que não tem mais nada contra o outro. Então, diante dessas situações, eu fico imaginando
Quando nós interrompemos a vida, às vezes nós coletamos uma flor. Hoje, com a tecnologia que temos, não seria mais nobre tirar uma foto? Porque quantas vidas tem numa simples flor? Vocês já se perguntaram? Imagine um centímetro quadrado de folha seca. Imaginaram? Agora coloque esse centímetro de folha seca em contato com a terra e a umidade. Vocês vão ver eclodir 150 milhões de vidas de 1 centímetro de folha seca. E às vezes nós queremos queimar as folhas sem pedir licença, não queremos? E as vidas que saem dessas folhas, são vidas que estão rumando para o reino animal. E não só queremos queimar de qualquer maneira, sem pedir licença, sem um objetivo nobre, e às vezes queremos fazer algo um pouquinho pior, querendo queimar o próprio corpo. Quem é dono do corpo aqui? Alguém pode me dizer? Você tem poder sobre ele, você decide o dia que ele vai adoecer, o que ele vai comer, o tanto. Vocês conseguem fazer isso? E eu sei que eu estou falando com vocês aqui agora e não sei se eu volto para casa. Vocês garantem que voltam? Quanto tempo? Então a coisa mais terrível que eu já vi, porque já passei pela situação e trago traumas até hoje, alguém queimar o meu corpo sem a minha autorização e sem eu estar preparado para isso. Porque no meu corpo biológico tem vidas rumando para o reino pré-humano, ou melhor, para a angelitude, e outras, se ele dissociar-se, pode retornar ao pré-humano, ao reino animal, ao reino vegetal, ao reino mineral e já continuar o seu processo de evolução. Porque quando morre um corpo, a energia desse corpo, segundo a questão 70 do Livro dos Espíritos, vai participar da formação de outros corpos. Mas se eu cremá-lo, levá-lo a 800 graus de temperatura, que é mais ou menos essa temperatura, e ainda triturar os ossinhos mais resistentes com liquidificadores gigantes ou umas moendas de pedra, e eu vou obrigar todo mundo a voltar na origem do reino mineral. E nós vamos estar junto com cada uma dessas partículas. Porque disse-nos Jesus que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. E o que foi confiado a nós, no caso do nosso corpo, não seria diferente. Quantos seres pensam que reencarnar é pegar um corpo novinho e, como eu já fiz, estragá-lo outra vez? Quando reencarnamos, nós vamos arrebanhar o que deixamos pela ocasião da morte, buscando nos vários reinos os elementos que antes conduzíamos. E se maltratamos o nosso fígado com o excesso do álcool, por exemplo, eu posso nascer com falha congênita no meu fígado, porque esse pessoal não vão querer embarcar comigo para ser maltratado outra vez. Tem crianças que nascem sem cérebro, porque usou mal a sua inteligência. Outras podem nascer lesadas em vários setores, como nós nascemos nesta vida com várias falhas congênitas. Então a vida é o espelho da alma em toda parte. Jesus, numa de suas recomendações, disse-nos: tudo o que fizer a um dos meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fazeis. Os pequeninos seriam os pigmeus, os seres do reino animal, do reino vegetal, do reino mineral, porque um átomo é um aglomerado de forças vivas. Um fóton é um ser vivo, segundo Aulus na obra Nos Domínios da Mediunidade. A matéria mental composta de seres vivos incontáveis pode transformar-se em fótons ou em elétrons, segundo Joana de Ângeles, André Luiz. De modo que nós podemos interromper a vida
que for necessária para a preservação de nossa vida. Só que temos a obrigação moral e espiritual, segundo Pietro Baldi, em A Grande Síntese, no capítulo 71, de promover o que foi interrompido. E às vezes interrompemos a vida de um vegetal para trazê-lo para o nosso universo como alimento, e às vezes desperdiçamos a maior parte do alimento. Quem de vocês comeria a rama de uma cenoura? A maioria joga fora. Só que ela tem muito mais nutrientes do que a casca. E a maioria joga a casca fora também. E a casca tem 300% mais fibras do que a polpa. E um grande número cozinha a polpa e joga a água fora, jogando mais de 70% dos nutrientes. E às vezes o que sobrou, come 2 horas depois de cozido. 1h30 já não tem mais nada útil ao corpo. E o que foi feito dessa vida? Porque quando pensamos, nós interagimos com tudo que existe na criação. E vocês já imaginaram indo à feira e começar a reclamar do alimento? Principalmente aqueles tomates mais feinhos, que a gente julga pela embalagem e pensa que a embalagem define a qualificação do produto. E às vezes, quando não estamos fazendo fofoca, falando da vida alheia. E ainda pior, na hora da refeição. Então imagine com Leon Denis, na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, a vibração de um pensamento expulsa tudo que for contrário e atrai tudo que for semelhante. Agora imagine vocês confeccionando o alimento ouvindo uma música deprimente. Essas de dor de cotovelo, que dói a alma. Ou imagine também vocês fazendo a mesma coisa ouvindo uma música clássica, que segundo experimentos práticos, no Rio Grande do Sul, por exemplo, uma senhorita amava a música clássica e ao ordenhar as suas vaquinhas, ela teve a ideia de colocar uma música para o tempo passar com mais celeridade. E ela percebeu que conforme ia colocando, os dias foram passando e as vacas foram aumentando o leite. Dobrou, triplicou, a ponto dela construir um laticínio para fazer o produto do leite. Isso é um fato. E parece que o pessoal lá se empolgara e começou a pôr música para as macieiras, para os vinhedos e tudo mais. Esse experimento é um fato. E pode ser por toda parte. É compreensível quando entendemos que o Evangelho nasceu da música conforme o Espírito Caena. Porque a música nasceu do som, o Verbo Criador. E ainda, a música é a médium da harmonia. E a harmonia é a lei que governa o cosmos. Música como o Bolero de Ravel, as 4 estações de Vivaldi, a 9ª Sinfonia de Beethoven, ela nos auxilia na cura de todas as doenças. Todas. E eu fico imaginando o poder da música em outros setores da vida, para curar aqueles que têm ideias suicidas. Como nós vamos ver no domingo, lá no Teatro 4 de Setembro, às 18 horas, numa palestra versando a respeito, que a música pode induzir ao suicídio, assim como o alimento, a fofoca, a maledicência e outras situações. Mas isso nós vamos falar por lá. Está muito complexo o que estamos falando. Quem gosta de cozinhar? Quem ama cozinhar? Ninguém? Uma pessoa. 2, 3, pouco mais de meia dúzia. Vamos imaginar que chegou 10. E agora, quem gosta de comer? Pelo menos apareceu o maior nome. Tem uns que não vivem, parece que vivem de luz e nem comem.
Porque quem faz somente o que ama, se entrar na cozinha e falar que odeia cozinhar, como eu tenho algumas criaturas que falam isso, é melhor não ter entrado. Porque a família às vezes adoece inteira. Eu vou contar um fato verídico para vocês. Uma psicóloga, uma terapeuta chamada Ana Jaissi, no começo de sua trajetória como espírita, ela não sabia se estava vendo espíritos, vendo coisas do mundo invisível ou deste plano. Ela não sabia definir. E convocada para assistir um casal cujo filho estava enfermo, ela, ao adentrar no quintal, já viu que tinha lama, fétida para todo lado. Até então, pensou que eles eram apenas um pouco descuidados, mas quando chega dentro da casa, do piso ao teto tinha lama. E quando entra no quarto onde estava a criança, a cama enlameada e ele dentro da lama. Aí ela viu que aquilo não era desse plano. E ao começar a fazer a oração, a aplicar o passe, ela viu que a criança foi se limpando, a cama foi ficando limpinha e do piso ao teto a casa foi se reordenando, e depois ficou sabendo que o casal estava em litígio para separação, ou separação em litígio, brigando na justiça. E a criança que estava morrendo. A maior parte das doenças dos nossos pequeninos advém do desequilíbrio dos pais e do meio. De onde vem esse desequilíbrio mais exatamente? Do que pensamos, do que sentimos, do que falamos e do que fazemos. E não precisa verbalizar. Às vezes, tropeçamos com algumas coisas quase inconcebíveis. Para quem tem um conhecimento da alimentação, aí a gente pega a linda mamãe sem experiência, aquecendo o leite no micro-ondas, que destrói 97% de tudo que é nobre para o corpo em 1 minuto e transforma vários elementos em cancerígenos. Quando não faz algo parecido com a mamadeira também. E às vezes cozinha a papinha para a semana e congela e acha que está fazendo um grande feito e não sabe por que a criança vai desnutrindo-se ou vai adoecendo com facilidade. O que nós chamamos de evangelho e de vivência desse é ter a consciência de tudo isso. Tudo é vivo, tudo tem a sua função. Dependendo do que combinamos para agradar o nosso paladar, nós destruímos o poder nutridor do alimento. Às vezes queremos colocar numa salada, por exemplo, azeite. Para o tomate é belíssimo, mas para as folhas jamais. Às vezes queremos colocar o vinagre na salada. Para as folhas, belíssima se for de boa qualidade. Para o tomate, um horror. Às vezes cozinhamos o peixe ou fritamos. Muitos afirmam que a fritura tem um sabor melhor. Mas fritou em quê? No óleo vegetal? Ou na gordura de porco ou no óleo de coco? E se não fritou? Porque a fritura destrói quase tudo que tem de nobre no peixe. Ele grelhado ou cozido preserva quase a totalidade. Mas se comer depois que termina o cozimento. Terminou, vai para o ataque. Do contrário, vocês podem perceber, e depois esquenta, vocês vão ver que não tem mais o mesmo sabor. Agora imagine uma família discutindo à mesa. Então a vida é o espelho da alma em toda parte. Se não cuidarmos da criação de nossos pensamentos, se não trabalharmos os nossos sentimentos que qualificam esses pensamentos, se não cuidarmos das nossas instâncias intelectivas, emotivas e espirituais,
que são os 3 estágios da nossa inteligência, nós vamos arquitetar algo que vai destruir a nossa realidade. Porque nós podemos matar o corpo físico e continuar doente. E morrer uma segunda vez, conforme André Luiz, perdendo o corpo perispiritual também. Inspirem com suavidade e lembrem, se o Evangelho está no ar, se o ar nutre o corpo em mais de 70%, eu posso curar o corpo, ou melhor, nutri-lo com a respiração, se eu souber fazer isso. Eu posso acalmar uma emoção com a respiração, como nos ensina os mestres yogis, como Yogananda, por exemplo. Se eu souber respirar, não só eu posso melhor nutrir, pacificar ou nutrir as emoções, e ainda várias situações como criar o alimento, medicamento ou outras instâncias para o enriquecimento da própria mente, a ampliação de nossa memória com o ar, que é um medianeiro de qualidades indescritíveis, segundo Miramês. Eu gostaria de falar a noite inteira com vocês, mas o meu tempo já está acabando, não está? Temos mais 10 minutinhos. Eu gostaria de fazer um exercício no final. Até aqui tudo bem? Só lembrando, Deus é a suprema sabedoria. Alguém tem dúvida disso? Tem alguma coisa errada com a sua criação? Então não esqueça, quando for observar algo fora, que Ele é que está no comando de todas as coisas. Então não tem nada errado fora com a sua obra. Normalmente nós vemos o que está fora com aquilo que temos dentro de nós. Se os meus olhos forem luz, todo o meu corpo será luz, segundo Jesus. Mas se eu não tiver os olhos educados, eu vou ver o erro em toda parte e julgar. E o pior não é julgar. Vocês viram com Emmanuel o que acontece com quem julga. Eu trago o desequilíbrio que estou julgando para dentro de mim, e a lei me convida a passar pela mesma situação que agora julgo e condeno. Isso é um fato. Isso está em Paulo de Tarso. Eu deixei separadinho na minha memória extracelular, né? Porque eu posso não ser fiel, literalmente. É indesculpável ao homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz. Porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo-as para si com seu julgamento. Está na 3ª carta aos Romanos, no capítulo 2, versículo 1. Isso não é novo, isso é muito antigo. Então, todas as vezes que agimos com compaixão diante daquilo que não mais praticamos e tentamos recuperar a situação e os envolvidos, nós estamos fazendo o nosso papel, exemplificando para que as criaturas possam ter uma outra opção para aquilo que se pretende. Desde as coisas mais simples às mais profundas, que já temos conhecimento. Sem esquecer que o que chamamos caridade não é dar coisas, é iluminar-se quando é para conosco a caridade e depois iluminar e libertar o outro daquela situação. Por exemplo, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus. Ou seja, o que Jesus entende a respeito da caridade? Benevolência com todos, indulgência para com as falhas dos outros, perdão das ofensas. E a caridade, conforme o Evangelho, segundo o Espiritismo, é filha da paciência. E a paciência é a ciência da paz, é a tranquilidade interior. Ela nasce do exercício das virtudes, cumprindo o nosso dever, porque o dever é lei da vida e exerce ou reflete na prática o exercício de todas as virtudes.
A plenitude é filha da caridade. E a gratidão é filha da plenitude. Isso é Joana de Ângeles. E gratidão pela vida, alegria de vivê-la e esperança de melhoras, segundo um experimento científico registrado pelo jornalista e cientista Greg Braden, naquele experimento que eu disse lá do laboratório que foi afastando, eles fizeram esse também. Na época eles estavam procurando um antídoto para o mais terrível vírus na guerra biológica. Eu não vou dizer o qual, porque vão derrubar o vídeo depois, tanto no YouTube quanto aqui no Instagram. Mas eles encontraram que gratidão, alegria, esperança, amor, apreço fortalece o sistema imunológico em 300.000 vezes. Não venceríamos somente esse vírus, mas todos. E depois eu fiquei com a cara no chão quando ouvi o Dr. Jonas, que está aqui presente, falar de Anthony Béchamp, Claude Bernard, que acreditavam que não eram os vírus que criavam as doenças. Nem os vermes, nem micróbios, nem bactérias. São os ambientes que criamos, para Claude Bernard. Então é o ambiente que deixa esses elementos em desarmonia e eles se revoltam contra nós. Ramatiz também mostra isso na obra Sob a Luz do Espiritismo, no capítulo 7. Pode ir lá e consultar. E Anthony Béchamp, nós é que criamos seres menores do que os vírus, e de acordo com os nossos sentimentos, eles se transformam em vírus, bactérias, micróbios e vermes, e eles nos atacam, porque atacam primeiro o seu próprio Criador. Esse foi o mecanismo de eu conseguir ficar sem medicação e não mais adoecer. Se quiser comprar a ideia, eu ficaria felicíssimo de vocês plagiar e repetir. E é mais ou menos assim que nós fazemos. Antes de pensar na arquitetura de um alimento, a primeira coisa, eu vou ver a necessidade do meu corpo em relação ao alimento que às vezes ele esteja pedindo. Quer seja pelo modismo. Esse jovem bonito que está aqui na frente, ele come os fast food. Você sabia que eles podem... Oi? Os sanduíches. Às vezes parece uma delícia, não parece? Só queiram saber depois a estrutura de cada um. Então, a primeira coisa, o que eu quero para o meu corpo? E agora eu vou buscar os elementos correspondentes para a saúde do meu corpo. Se eu quero ossos fortes, vocês sabem do que os ossos são feitos mais exatamente? De água. Se eu não tomo água de qualidade, e não sei tomar água, porque a maioria enche o estômago de água que acha que está tomando, a água se toma em gole, de entre 10 e 20 minutos a gente toma um gole, mastigando e mentalizando o que se pretende. Porque a água, segundo um experimento no Instituto Aeroespacial da Alemanha, na cidade de Stuttgart, pelo um grupo de cientistas, ela registra o que pensamos, o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E a quase totalidade das nossas células é água. Mais de 90% da estrutura celular é água. E Allan Kardec nos ensina a magnetizar um copo d'água que está fora ou a magnetizar a água do organismo como um todo. Então depende do que eu quero para o meu corpo, para trazer o alimento que tem a especialização para a reconstrução dos tecidos. Por exemplo, eu cheguei a uma deficiência de quase 5 graus na visão física, porque só via a maldade, o erro em toda parte. Só eu que era o rei da cocada. Só que eram os meus olhos julgadores é que estavam ficando cegos. A cenoura com a vitamina A é fantástica para a reconstrução dos tecidos, mas se eu não mudar a maneira de ver a vida, não adianta comer cenoura. E não é cozida, nem ralada, é in natura. De preferência você planta lá no seu vasinho, você sabe o que você pôs, porque segundo o Dr. Laí Ribeiro,
você tem que perguntar qual o alimento do seu alimento. O que foi dado ao alimento para chegar até você. E se você planta, você sabe o que plantou, e a cenoura in natura, os elementos crus, tem a quase totalidade da energia aproveitada. E se eu tenho um plano, um objetivo de ver o bem em toda parte, e principalmente de não ser um peso para a sociedade e querer caminhar com as próprias luzes, se eu fizer a minha parte, ela me ajuda na reconstrução dos tecidos físicos, se eu souber utilizar. Inspirem com suavidade e perceba no ar que estamos respirando que está saturado do prana divino, preparado pelos bons espíritos neste hospital de almas. E ao inspirar, comece a mentalizar a cura física, conforme nos ensina Joana de Ângeles, que as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes, que vai reorganizar os complexos campos celulares, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Como eu faço isso? Eu vou visualizar-me saudável na parte psicobiofísica, moral e espiritual também. Eu vou projetar-me no tempo, vendo-me daqui a pouco em perfeito equilíbrio. Me vejo recuperado, assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo novas atividades que eu pretendo concretizar. Porque se não há um propósito de mudança, sarar para continuar fazendo as mesmas coisas, eu não conheço ninguém que conseguiu esse propósito. E Deus não criou doenças. Jesus não adoeceu. O que Ele fez foi lembrar que a nossa fé pode nos curar. E fé é conhecimento vivenciado, que o reino de Deus está dentro de nós, o Evangelho, e que somos deuses. E Ele diz, farão coisas melhores ou maiores do que agora faço. Após a canalização do ar que respiramos, que é o mais perfeito alimento físico para o corpo, nutre mais de 70%, e também podendo curar o corpo, da mentalização, criando a imagem do que eu quero, interagindo com a matéria mental, composta de seres vivos. Quando fazemos isso, estamos criando fluidos. Antes, os átomos, unindo os átomos, criando fluidos vitais. Para que o que nós intencionamos para o nosso mundo, ser a cada dia mais serenos, mais pacíficos, mais saudáveis e mais felizes, com certeza acontecerá. Faça o exercício, não tem contraindicação, e testificará por si mesmo esta inegável verdade. Abraços de luz e paz e muito amor a todos. Obrigada. Quanta informação, né, gente? A gente fica tentando absorver todos os conhecimentos, porque foram muitos. Mas a gente pega o videozinho no Instagram depois para ir vendo a cada dia um pouquinho dessas informações para a gente ir aprendendo. E vivenciando também, colocando em prática nas nossas vidas, né? Então eu vou pedir para que a gente feche os nossos olhos, não como uma forma de obrigação, só para a gente se concentrar, respirar. Vamos respirar fundo, acalmar as nossas mentes, inspirar devagarzinho. Vamos mentalizar o Mestre amado Jesus, nossos anjos guardiões, os espíritos de luz que acompanham o trabalho dessa casa, agradecendo por mais esse momento de tanta informação e abertura da nossa consciência para novos comportamentos, para uma nova forma da gente enxergar a nossa respiração, o nosso corpo, a forma como nos alimentamos.
e como cuidamos de nós, seja de uma forma física ou de uma forma moral. Que nós possamos levar todos esses conhecimentos e que possamos também fazer as mudanças necessárias, primeiramente em nós. E assim, o nosso mundo vai mudando. Porque quando a gente muda, o nosso entorno muda. O exemplo serve mais do que 1 milhão de palavras. Então, que nós possamos ser esses exemplos de amor, paz e luz. Que assim seja, graças a Deus. Agora eu vou pedir para que a gente mantenha a calma. Eu vou dar os avisos da casa. Na segunda-feira... Tem algum aviso? Tem algum aviso? Ah, tá. E tem um livro também. Às segundas-feiras nós contamos com o Enxugando Lágrimas, que é a psicografia de cartas. Em seguida nós temos os passos e temos o atendimento fraterno também. Às quintas-feiras, como hoje, nós, após a palestra, vamos ter os passes, que são uma forma energética da gente estar mais em contato com a espiritualidade, para nós estarmos realmente mais conectados com a espiritualidade. E aí a gente vai chamar por essa portinha, para quem for fazer o passe simples, e quem for chamado nessa porta aqui do lado direito, vai ser chamado nominalmente, que é o passe para tratamento, para quem tiver feito atendimento fraterno. Nós temos a livraria, que fica na recepção, ali na entradinha do Lex, e com as obras básicas e com obras também no valor de R$5, que são obras que são doadas, já ocasionadas. E aí, nós também temos a cantina. Todo o valor de tudo que é arrecadado aqui no Lex para a manutenção da casa. Nós estamos também com as camisas do Outubro Amarelo, para quem quiser fazer a aquisição na recepção, só para dar esse aviso para vocês. Para quem não sabe, nós contamos com a evangelização infantil também nos dias de quinta-feira, enquanto os pais quiserem vir assistir a palestra, deixem as crianças lá com as meninas da evangelização. E é isso. A família falei. Ah, e outra coisa, nós vamos ter... Tudo bem, deixa eu só falar do livro. E nós vamos ter também o livro do Sebastião Camargo, que é o Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, que será vendido na recepção a partir de hoje. Vou mostrar para vocês. Agora a Aline vai desfilar. Não. Aqui. Gente, olha essas camisas, eu vim mostrar a luz que a Aline está com a branca. É a camisa da campanha de Setembro Amarelo. Todo mês de setembro a gente faz essa campanha e o valor também da venda da camisa ajuda a manter a casa. Então a gente escolheu esse ano essa frase: toda pedra no caminho você pode retirar, né? E atrás, na ajuda, é preciso saber viver, e aqui diga sim para a vida. Então é uma mensagem positiva que você pode usar o ano inteiro, não tem nenhum nome aqui de estar escrito nem nada, a gente faz exatamente para isso. Porque tem pessoas que não gostam, né? Então é uma camisa que você veste. Além do mais, tem as cores aqui, né? Que o João Braga sabe explicar melhor, que são das cores, cada cor identifica um tipo de energia. Então é algo positivo para que a gente ande por aí, né? Faz bem para a gente e faz bem para quem lê. Então, quem puder adquirir, as camisas também estão aqui na recepção. Quem não puder adquirir hoje, na próxima semana, eu acredito que ainda tenha. A gente mandou fazer publicidade. Mas é isso, só para explicar para vocês, para quem ainda não conhece, né, o porquê ele está vendendo camisa ali na recepção, tá bom? Obrigada, boa noite.